Na praça, uma menina descalça convida um garoto paraplégico para dançar. O pai, milionário e cheio de feridas, hesita, até ouvir o filho dizer "deixa". Esse instante, simples e improvável, muda o destino dos três para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A praça estava silenciosa naquela tarde de outono, com folhas secas dançando pelo chão de pedra portuguesa e o sol fraco projetando sombras compridas sobre os bancos enferrujados. Eduardo empurrava a cadeira de rodas devagar, como se cada passo fosse uma batalha contra si mesmo, contra o peso que carregava no peito, desde aquele dia que mudou tudo. A cidade de São Paulo continuava seu ritmo frenético ao redor deles, mas ali, naquele pequeno refúgio verde cercado por prédios antigos do bairro da Consolação, o tempo parecia andar em câmera lenta. Gabriel, seu filho de 12 anos, permanecia em silêncio absoluto, os olhos fixos no horizonte sem realmente ver nada. O menino não falava há semanas, não sorria há ainda mais tempo. Eduardo sabia que aquele mutismo não era apenas físico, mas algo muito mais profundo, uma ferida que nenhum médico conseguia alcançar. Ele mesmo havia parado de tentar forçar conversas que não levavam a lugar algum. O que poderia dizer, afinal? Desculpa não bastava. Desculpa nunca bastaria. O acidente tinha acontecido 6 meses antes, numa estrada molhada voltando de um final de semana no litoral. Eduardo se lembrava de cada segundo com uma clareza que o torturava todas as noites. A curva acentuada, o asfalto traçoeiro, o momento em que sentiu o carro escapar do controle. O resto era uma sequência nebulosa de vidros quebrando, metal se contorcendo e gritos que ecoavam como fantasmas. Gabriel sobreviveu, mas perdeu os movimentos das pernas. Os médicos falaram em lesão medular, em tratamentos longos, em possibilidades remotas de recuperação. Eduardo ouvia tudo aquilo como se estivesse submerso, as palavras chegando abafadas, distorcidas. A esposa de Eduardo, Mariana, não suportou o peso daquela nova realidade. 3 meses depois do acidente, ela fez as malas e partiu para a casa da irmã em Campinas, dizendo que precisava de um tempo para pensar, para respirar, para não enlouquecer. Eduardo não a culpou. Como poderia? Ele mesmo estava se afogando na culpa, no remorso, na sensação constante de ter destruído a vida do próprio filho com suas próprias mãos. A casa onde moravam, um apartamento amplo na Vila Madalena que antes transbordava vida, agora era um mausoléu silencioso, onde pai e filho coexistiam como sombras. Eduardo tinha sido um empresário bem-sucedido, dono de uma consultoria financeira que atendia grandes corporações. Tinha construído sua reputação sobre alicerces sólidos de eficiência, controle e resultados mensuráveis. Mas o acidente destroçou não apenas a coluna vertebral de Gabriel, mas também a estrutura emocional de Eduardo. Ele começou a faltar reuniões, a perder contratos, a deixar ligações importantes sem resposta. Seus sócios expressavam preocupação disfarçada de compreensão, mas Eduardo sabia ler nas entrelinhas. Sabia que estava se tornando um problema, um passivo emocional que ameaçava os negócios. Naquela tarde específica, Eduardo havia decidido quebrar a rotina. O psicólogo de Gabriel havia sugerido, com aquela voz pausada e profissional que os terapeutas cultivam, que o menino precisava sair de casa, respirar ar puro, lembrar que o mundo continuava existindo além das 4 paredes do quarto e das sessões intermináveis de fisioterapia. Eduardo resistiu durante semanas, temendo os olhares de pena dos estranhos, as perguntas não formuladas que pairavam no ar sempre que alguém via um menino tão jovem confinado a uma cadeira de rodas. Mas naquela manhã, ao ver Gabriel olhando pela janela, com uma expressão vazia que partia seu coração, decidiu que precisava tentar. A praça não estava completamente deserta. Algumas mães conversavam enquanto vigiavam crianças brincando no parquinho improvisado. Um grupo de idosos jogava dominó sob a sombra de uma figueira centenária. E ali, próximo ao coreto abandonado, um homem de meia idade tocava violão, os dedos deslizando pelas cordas,
com uma familiaridade que só vem de anos de prática. A melodia era suave, melancólica, mas tinha algo de esperançoso nela, como se a música soubesse de um segredo que os ouvintes ainda não descobriam. Eduardo guiou a cadeira até um banco afastado e sentou-se ao lado do filho. Não disse nada. Simplesmente ficou ali, ouvindo a música, sentindo a brisa morna do final de tarde acariciar seu rosto. Gabriel continuava imóvel, mas Eduardo notou que os olhos do menino se moviam levemente, seguindo o movimento das folhas que caíam das árvores. Era pouco, mas era algo. Foi então que ela apareceu. Uma menina pequena, aparentando ter uns 8 ou 9 anos, surgiu de trás do coreto com passos leves e descalços. Suas roupas estavam surradas. Um vestido floral que já fora colorido, mas agora exibia tons desbotados e remendos mal feitos. O cabelo castanho estava despenteado, com mechas rebeldes caindo sobre o rosto. Mas o que chamava a atenção não era a aparência negligenciada ou os pés descalços sobre o chão frio da praça. Eram os olhos. Grandes, expressivos, carregando um brilho que não combinava com a dureza que aquela criança claramente enfrentava. Era como se ela guardasse uma luz interior que nenhuma adversidade conseguia apagar. A menina se aproximou do músico, que a cumprimentou com um aceno gentil e continuou tocando. Ela começou a se mover ao som da melodia, não exatamente dançando, mas deixando que seu corpo respondesse naturalmente aos acordes. Seus movimentos eram espontâneos, cheios de uma graça improvisada que fazia com que até os transeuntes mais apressados diminuíssem o passo para observar. Eduardo a observava com uma mistura de curiosidade e desconforto. Conhecia aquele cenário. Criança de rua buscando atenção, possivelmente pedindo dinheiro depois da performance. Já havia visto aquilo centenas de vezes no centro de São Paulo, sempre desviando o olhar, sempre apressando o passo, sempre mantendo a distância segura que separava seu mundo do mundo deles. Mas algo naquela menina era diferente. Ela não estava performando para a plateia. Estava genuinamente perdida na música, como se aqueles minutos fossem um santuário particular onde ela podia ser simplesmente uma criança. A música mudou para uma melodia mais animada e a menina riu, um som cristalino que ecoou pela praça. Foi quando ela notou Gabriel. Seus olhos encontraram os do menino e, por um instante, o mundo pareceu pausar. Ela inclinou a cabeça levemente, estudando aquele garoto silencioso na cadeira de rodas com uma intensidade que não tinha nada de invasivo, mas sim de genuína curiosidade. Então, sem aviso, ela caminhou diretamente até eles. Eduardo sentiu todos os músculos do corpo se tensionarem. Sua primeira reação foi protetora, quase defensiva. Colocou a mão no ombro de Gabriel num gesto instintivo, como se aquela criança franzina representasse algum tipo de ameaça. Mas a menina não parecia perceber ou se importar com o desconforto dele. Seus olhos continuavam fixos em Gabriel, e havia algo de tão puro naquele olhar que Eduardo não conseguiu articular as palavras de recusa que já se formavam em sua garganta. A menina parou na frente deles, suja, mas digna, e sorriu. Um sorriso que iluminou seu rosto inteiro, revelando um dente da frente levemente quebrado. Quando falou, sua voz tinha aquele sotaque paulistano típico, carregado de informalidade e calor humano. "Posso dançar com seu filho, moço? A música tá tão bonita e ele parece precisar de um pouco de alegria. Todo mundo precisa às vezes, né não?" Eduardo ficou paralisado. Não esperava por aquilo. Esperava um pedido de dinheiro, talvez uma história ensaiada de dificuldades. Mas aquela pergunta simples e direta o pegou completamente desprevenido. Olhou ao redor, notando que algumas pessoas da praça já os observavam. Uma senhora bem vestida no banco vizinho franziu o senho com desaprovação evidente. 2 homens, jogando xadrez, trocaram olhares que Eduardo conhecia bem. Aquela mistura de pena e julgamento que as pessoas reservam para situações que consideram inadequadas. Eduardo abriu a boca para recusar educadamente, para dar alguma desculpa plausível que afastasse aquela criança sem machucá-la demais. As palavras já estavam formadas, prontas para serem ditas. Mas antes que pudesse pronunciá-las, ouviu algo que não escutava há semanas.
A voz de Gabriel. Deixa. Foi apenas uma palavra, dita baixinho, quase um sussurro. Mas para Eduardo, soou como um trovão. Virou-se bruscamente para o filho, mal acreditando no que acabara de ouvir. Gabriel estava olhando para a menina e, pela primeira vez em meses, havia algo diferente em seus olhos. Não era exatamente entusiasmo, não ainda, mas era uma centelha de algo que se parecia perigosamente com interesse. Eduardo sentiu sua garganta apertar. Queria dizer não. Queria proteger o filho de mais decepções, de mais situações desconfortáveis, de mais olhares de pena. Queria manter aquela distância segura entre o mundo deles e o resto da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, aquela única palavra sussurrada pelo filho carregava um peso imenso. Era a primeira vez que Gabriel expressava vontade própria desde o acidente. A primeira vez que parecia querer alguma coisa. A menina esperava pacientemente, sem pressionar, sem insistir, simplesmente ali, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo e aquele sorriso suave nos lábios. O músico havia mudado para outra melodia, mais lenta e envolvente, como se entendesse a importância daquele momento sem que ninguém precisasse explicar. Eduardo engoliu em seco e assentiu, um movimento de cabeça quase imperceptível. A menina iluminou-se, aproximou-se devagar e estendeu as mãos para Gabriel. O menino hesitou por um momento, depois colocou suas mãos nas dela. Eram mãos tão diferentes. As de Gabriel, macias e bem cuidadas, ainda carregavam a marca de uma vida protegida. As dela eram calejadas, marcadas, pequenas demais para carregarem tanta história. E então ela começou a dançar. Não era uma dança elaborada ou ensaiada. Era algo simples, intuitivo, natural como respirar. Ela balançava para os lados, guiando as mãos de Gabriel no ritmo da música, fazendo pequenos giros, inclinando-se e se erguendo com uma leveza que parecia desafiar a gravidade. Cantarolava baixinho, palavras inventadas que não faziam sentido, mas carregavam uma melodia própria. E gradualmente algo extraordinário começou a acontecer. Gabriel começou a sorrir. Era um sorriso tímido, quase escondido, como se ele tivesse esquecido como fazer aquilo e estivesse reaprendendo. Mas estava lá. Suas mãos antes inertes respondiam aos movimentos da menina, acompanhando o ritmo. Seus ombros relaxaram. E pela primeira vez em 6 longos meses, Eduardo viu seu filho parecer vivo novamente. As lágrimas vieram sem aviso. Eduardo tentou disfarçar virando o rosto, fingindo observar algo ao longe. Mas era tarde demais. As emoções que havia reprimido durante tanto tempo encontraram uma fissura na armadura e jorraram para fora. Chorou em silêncio, observando aquela criança desconhecida devolver algo ao seu filho que todos os médicos, todos os tratamentos, toda a culpa e todo o remorso não haviam conseguido. A lembrança de que ele ainda podia sentir alegria. A dança durou talvez 3 ou 4 minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando a música terminou, a menina soltou as mãos de Gabriel gentilmente e fez uma pequena reverência teatral que arrancou uma risada abafada do menino. Ela sorriu de volta, satisfeita, como se acabasse de completar a missão mais importante do mundo. Muito obrigada pela dança, disse ela para Gabriel, como se tivesse sido ele quem fizera o favor e não o contrário. Seu sorriso é bonito. Devia aparecer mais. Gabriel não respondeu, mas seu sorriso permaneceu. A menina acenou para Eduardo, murmurou um até logo baixinho e começou a se afastar na direção do músico. Eduardo, ainda processando o que acabara de testemunhar, chamou-a sem pensar. Espera. Como você se chama? Ela virou-se, aqueles olhos grandes piscando curiosos. Luana. E você? Eduardo. E ele é Gabriel. Prazer em conhecer vocês, Eduardo e Gabriel. Luana disse isso com uma formalidade infantil que contrastava com sua aparência descuidada. Até breve, talvez. A praça é grande, mas não é tão grande assim. E com isso, ela desapareceu entre as árvores, provavelmente indo se juntar ao músico ou procurar outro canto onde pudesse existir, sem incomodar ninguém. Eduardo ficou ali sentado, ainda tentando processar o que havia acontecido.
Olhou para Gabriel, que continuava olhando na direção em que Luana tinha ido, com uma expressão que Eduardo não conseguia decifrar completamente. Quer voltar para casa, filho? Gabriel ficou em silêncio por um momento, depois negou com a cabeça. Eduardo sentiu algo se remexer no peito. Não era exatamente esperança. Ainda não. Mas era algo próximo disso, algo que ele não sentia há tanto tempo que quase esquecera o nome daquela emoção. Ficaram na praça por mais 1 hora, ouvindo o músico tocar, observando as pessoas passarem, simplesmente existindo ali naquele espaço, que de repente não parecia mais tão opressor. De vez em quando, Eduardo via Luana ao longe, sentada nos degraus do coreto, ou conversando animadamente com o músico, que parecia conhecê-la bem. Notou que outras pessoas também a observavam, mas os olhares variavam drasticamente. Alguns eram de simpatia, outros de desconfiança, e alguns poucos de clara hostilidade. Quando finalmente decidiram voltar para casa, já estava anoitecendo. Eduardo empurrou a cadeira pelo caminho familiar, mas algo havia mudado. O peso continuava lá, a culpa não tinha desaparecido magicamente, mas agora havia uma rachadura na armadura de resignação que ele havia construído ao redor de si mesmo. E por aquela rachadura, algo novo estava começando a entrar. No caminho de volta, Gabriel falou novamente. Foram apenas 3 palavras, mas cada uma delas ecoou no coração de Eduardo como um sino. Ela é legal. Sim, Eduardo concordou, a voz embargada. Ela é. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Gabriel não pediu para jantar sozinho no quarto. Sentou-se à mesa da cozinha enquanto Eduardo preparava um macarrão simples. Não conversaram muito, mas a presença um do outro já não parecia tão pesada, tão carregada de coisas não ditas. Era um começo. Antes de dormir, Eduardo ficou na porta do quarto do filho, observando-o desenhar algo no caderno que os terapeutas haviam recomendado como forma de expressão. Não conseguia ver o que era, mas notou que Gabriel estava concentrado de uma maneira que não demonstrava há tempos. Boa noite, filho. Boa noite, pai. Foram palavras simples, cotidianas, sem peso dramático. Mas para Eduardo, que havia passado meses ouvindo apenas silêncio ou respostas monossilábicas arrancadas a fórceps, aquilo era um tesouro. Deitado em sua própria cama, olhando para o teto do quarto, que compartilhara com Mariana e que agora estava vazio demais, grande demais, frio demais, Eduardo não conseguia parar de pensar naquela menina. Luana. Quem era ela? Onde dormia? Tinha família? Por que estava sozinha naquela praça? E por que, de todas as pessoas ali, havia escolhido se aproximar justamente deles? Pegou o celular e quase ligou para Mariana, quase compartilhou com ela o que havia acontecido, mas parou no último segundo. Ela havia deixado claro que precisava de distância, que não conseguia lidar com aquela nova realidade. Talvez isso fosse algo que ele precisava descobrir sozinho, sem compartilhar, sem buscar validação externa. Guardou o telefone e fechou os olhos, mas o sono demorou a chegar. Quando finalmente adormeceu, sonhou com música, com uma menina dançando e com o sorriso esquecido de seu filho ressurgindo como o sol depois de uma tempestade interminável. No dia seguinte, durante o café da manhã, Gabriel fez uma pergunta que Eduardo não esperava. A gente pode voltar lá hoje? Eduardo parou no meio do movimento de servir café, olhando para o filho com surpresa. Gabriel o encarava com aquela expressão séria que havia se tornado sua marca registrada desde o acidente. Mas havia algo diferente. Ali, uma expectativa contida. Para a praça? Gabriel assentiu. Eduardo poderia ter dito não. Poderia ter inventado compromissos, usado o trabalho como desculpa, alegado que precisavam manter a rotina de terapias e consultas médicas. Mas olhou para aquele menino que finalmente parecia querer algo, que finalmente demonstrava interesse pelo mundo além das 4 paredes, e não conseguiu negar. Claro, podemos ir à tarde. E foi assim que começou. Um padrão que se estabeleceria nos dias seguintes, uma rotina nova que lentamente substituiria a antiga. Todas as tardes, depois das sessões de fisioterapia da manhã, Eduardo levaria Gabriel até aquela praça na Consolação.
E todas as tardes, mais cedo ou mais tarde, Luana apareceria. No terceiro dia, ela trouxe um desenho que havia feito. Era de 3 figuras, traços infantis e desproporcionais, mas claramente representando ela, Gabriel e Eduardo. A gente na praça, ela explicou orgulhosa. Guardei para você, Gabriel. Gabriel aceitou o desenho com cuidado, como se fosse feito de cristal. Eduardo viu quando o menino dobrou o papel delicadamente e o guardou no bolso da jaqueta, próximo ao coração. Aquele gesto simples disse mais do que 1000 palavras. Foi também no terceiro dia que Eduardo teve o primeiro conflito. Um homem bem vestido, de terno caro e ar importante, aproximou-se enquanto Luana dançava com Gabriel. Eduardo o reconheceu vagamente, provavelmente alguém do mundo corporativo, talvez até um cliente antigo ou conhecido de eventos do setor. Eduardo Mendes, não é? O homem perguntou com um sorriso que não chegava aos olhos. Não sabia que você frequentava esse tipo de lugar, e com companhias tão inusitadas, havia veneno nas palavras, disfarçado de civilidade. Eduardo sentiu a raiva subir pela garganta como bile. É uma praça pública. Qualquer pessoa pode estar aqui. O homem riu, um som áspero e condescendente. Claro, claro. Apenas me surpreende ver alguém da sua posição permitindo que essa criança... Bem, você entende. Ela não deveria estar tocando em seu filho. Sabe-se lá o que ela pode estar carregando. Eduardo sentiu o sangue ferver. Levantou-se bruscamente do banco, sua altura superando a do outro homem, os punhos cerrados ao lado do corpo. Mas antes que pudesse responder com a fúria que sentia, Gabriel falou. Ela não é suja. Ela é minha amiga. A voz do menino era baixa, mas firme. O homem de terno piscou, claramente não esperando ser confrontado por uma criança em cadeira de rodas. Eduardo sentiu um orgulho imenso explodir em seu peito. Ouviu, meu filho? Eduardo disse, a voz perigosamente calma. Sugiro que continue seu caminho antes que essa conversa tome um rumo que nenhum de nós vai gostar. O homem bufou, murmurou algo sobre decadência moral e se afastou com passos rígidos. Luana havia parado de dançar e observava tudo com olhos arregalados. Eduardo temeu que ela saísse correndo, assustada com a confrontação, mas em vez disso, ela se aproximou e colocou uma mão pequena sobre o braço dele. Obrigada por me defender. As pessoas falam essas coisas às vezes, mas, geralmente, eu só finjo que não escuto. A maturidade daquela afirmação, vinda de uma criança tão jovem, partiu o coração de Eduardo. Ele se ajoelhou na frente dela, olhando em seus olhos grandes e sérios. Você não precisa fingir nada quando está conosco, e qualquer pessoa que disser algo ruim sobre você vai ter que me responder primeiro. Luana sorriu. E Eduardo viu lágrimas brilharem em seus olhos antes que ela piscasse rapidamente para afastá-las. Ela acenou e voltou para junto de Gabriel, que a recebeu com um sorriso caloroso. Enquanto observava os dois conversando baixinho, Eduardo tomou uma decisão. Não. Sabia ainda o que aquilo significava ou aonde levaria, mas sabia que aquela menina havia feito algo extraordinário. Havia trazido seu filho de volta. E ele não permitiria que ninguém, absolutamente ninguém, a tratasse como menos do que ela merecia. Passaram-se 2 semanas desde aquele primeiro encontro, e a rotina havia se estabelecido com uma naturalidade surpreendente. Todas as tardes, pontualmente às 3 horas, Eduardo estacionava o carro próximo à praça e empurrava a cadeira de Gabriel pelo caminho de pedras irregulares. O músico já os reconhecia e sempre acenava com um sorriso caloroso antes de começar suas melodias. E Luana, invariavelmente, aparecia de algum canto, como se tivesse um radar interno que a avisava quando eles chegavam. Eduardo começou a perceber detalhes que antes passavam despercebidos. Notou que Luana usava as mesmas roupas durante dias seguidos, apenas trocando a combinação de peças quando conseguia algo diferente. Notou que ela nunca tinha lanche ou água e que seus olhos se iluminavam quando alguém oferecia qualquer tipo de comida. Notou que, apesar da sujeira superficial, ela fazia esforço para manter-se apresentável, amarrando o cabelo com elásticos velhos, lavando o rosto na fonte da praça quando achava que ninguém estava olhando. Gabriel também havia mudado visivelmente. Voltou a falar com mais frequência,
ainda que de forma econômica. Seus desenhos, antes escuros e abstratos, agora incluíam cores e figuras reconhecíveis. Sempre 3 pessoas, sempre na praça, sempre com um sol enorme e desproporcional no canto superior da folha. O psicólogo havia comentado em uma das sessões que aquilo era um progresso significativo, um sinal de que o menino estava processando suas emoções de forma mais saudável. Mas havia algo que incomodava Eduardo profundamente. Todas as vezes que chegava a hora de ir embora, Luana se despedia com um aceno alegre e desaparecia na direção oposta, sempre sozinha, sempre sem revelar para onde ia. Eduardo tentou perguntar algumas vezes com delicadeza onde ela morava, se tinha família esperando por ela. Luana desconversava com a habilidade de quem já aprendeu a proteger informações pessoais, mudando de assunto com um sorriso ou puxando Gabriel para alguma brincadeira improvisada. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo mudou. Eduardo e Gabriel chegaram à praça mais cedo que o costume, surpreendidos por uma pausa repentina na tempestade que castigava São Paulo desde a madrugada. As árvores pingavam água acumulada, as poças refletiam o céu nublado, e o ar tinha aquele cheiro característico de terra molhada que sempre vem depois da chuva na cidade grande. Luana não estava no lugar habitual. O músico também não havia aparecido, provavelmente desencorajado pelo tempo instável. Eduardo e Gabriel esperaram por meia hora, depois 1 hora, mas ela não veio. Gabriel começou a ficar inquieto, virando a cabeça repetidamente na direção do coreto, claramente procurando pela amiga. "Ela tá bem, pai?" Gabriel perguntou, e havia preocupação genuína em sua voz. Eduardo não sabia o que responder. Percebeu com uma pontada de culpa que não tinha nenhuma forma de contatar Luana, nenhuma maneira de saber se estava tudo bem com ela. Aquela criança havia se tornado parte importante das suas vidas e ele não sabia absolutamente nada sobre sua situação real. "Vamos procurar", Eduardo decidiu impulsivamente. "Ela não pode estar longe." Começaram a percorrer a praça sistematicamente, Eduardo empurrando a cadeira por caminhos que normalmente evitava, áreas mais afastadas onde pessoas em situação de rua montavam acampamentos temporários. Foi Gabriel quem a viu primeiro, apontando com urgência na direção de um banco afastado, parcialmente escondido por arbustos densos. Luana estava encolhida no banco, os joelhos dobrados contra o peito, o vestido encharcado grudado no corpo pequeno. Tremia visivelmente, os lábios arroxeados, os cabelos molhados colados no rosto. Quando os viu se aproximando, tentou se levantar rapidamente, forçando um sorriso que não convenceu ninguém. "Oi, desculpa, eu estava esperando a chuva passar mais um pouco antes de ir lá." A voz dela saiu trêmula, os dentes batendo entre as palavras. Eduardo sentiu algo se contrair dolorosamente em seu peito. Tirou a própria jaqueta imediatamente e envolveu-a ao redor dos ombros frágeis da menina. Ela tentou protestar, mas ele não permitiu. "Você está congelando. Quanto tempo ficou aqui embaixo da chuva?" Luana deu de ombros, um gesto pequeno que tentava minimizar a situação. "Não muito, umas horas. O abrigo estava cheio ontem à noite, aí eu vim para cá. Mas tá tudo bem, já passei por coisa pior." A naturalidade com que ela disse aquilo, como se dormir ao relento durante uma tempestade fosse algo corriqueiro, chocou Eduardo profundamente. Gabriel estava pálido, as mãos agarradas nos braços da cadeira de rodas. "Que abrigo?" Eduardo perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. Luana hesitou, percebendo talvez que havia revelado mais do que deveria. "É um lugar ali perto da Rua Maria Antônia, para crianças que não têm onde ficar. Mas às vezes lota. Aí a tia da portaria diz que não pode deixar a gente entrar porque não tem cama. Daí eu venho para cá ou para perto da estação de metrô. Tem uns lugares que são menos frios." Eduardo sentiu a raiva subir, mas não direcionada à criança. Raiva do sistema que permitia aquilo, da sociedade que virava o rosto, de si mesmo por não ter investigado antes, por ter se permitido acreditar que Luana tinha algum lugar seguro para ir quando eles se despediam. "Você vai conosco", ele disse com uma firmeza que não aceitava discussão. "Agora, vamos te levar para casa.
Você vai tomar um banho quente, comer algo decente e vestir roupas secas. Luana olhou para ele com aqueles olhos grandes e, pela primeira vez, Eduardo viu incerteza ali. Não medo, exatamente, mas uma cautela compreensível de quem aprendeu cedo que adultos nem sempre têm boas intenções. Eu não quero dar trabalho. E também não quero que vocês pensem que eu estou pedindo caridade. Eu consigo me virar, sabe? Havia orgulho naquela declaração, uma dignidade feroz que fez Eduardo respeitá-la ainda mais. Não é caridade, Gabriel interveio suavemente. É porque a gente se importa com você. Amigos se importam uns com os outros, né? Luana olhou para o menino e algo em seu rosto se desarmou. Assentiu lentamente e Eduardo sentiu um alívio imenso. Carregou-a até o carro, notando o quanto ela pesava pouco, como se fosse feita apenas de ossos e esperança. No caminho para a Vila Madalena, Luana ficou em silêncio no banco de trás, ainda tremendo apesar da jaqueta e do aquecedor do carro ligado no máximo. O apartamento, que Eduardo havia considerado excessivamente grande e vazio desde a partida de Mariana, de repente, pareceu acolhedor aos olhos de Luana. Ela entrou hesitante, tirando os pés descalços do chão como se temesse sujar o piso de madeira. Olhava ao redor com uma mistura de admiração e desconforto, claramente não acostumada com aquele tipo de ambiente. Eduardo a guiou até o banheiro, preparou uma banheira com água morna. Pegou toalhas limpas e uma camiseta velha que serviria de camisola para ela. Enquanto Luana se banhava, ele preparou um chocolate quente e fez sanduíches de queijo quente, aquecendo também uma sopa que havia sobrado do jantar anterior. Gabriel esperava na sala, o rosto ansioso, virando-se cada poucos minutos na direção do corredor. Quando Luana finalmente emergiu do banheiro, parecia uma criança completamente diferente. Com o rosto limpo e o cabelo penteado, ainda molhado, Eduardo pode ver o quanto ela era bonita. Os olhos grandes pareciam ainda maiores no rosto pequeno e havia uma delicadeza em seus traços que a sujeira da rua havia escondido. A camiseta branca de Eduardo ia até seus joelhos, fazendo-a parecer ainda menor e mais vulnerável. Ela comeu com uma velocidade que revelava fome profunda, mas tentando manter a compostura, mastigando devagar entre garfadas, limpando a boca com o guardanapo que Eduardo havia colocado ao lado do prato. Quando terminou, recostou-se na cadeira com um suspiro de satisfação. Isso foi a melhor coisa que eu comi na vida inteira. Obrigada, Eduardo. A simplicidade daquela gratidão partiu o coração dele. Gabriel sorria, claramente feliz por ter a amiga ali, segura e aquecida. Os três ficaram na sala conversando, ou melhor, Luana e Gabriel conversavam enquanto Eduardo ouvia, aprendendo mais sobre aquela menina extraordinária do que havia conseguido descobrir em 2 semanas de encontros na praça. Luana tinha 9 anos e ia fazer 10 em março. A mãe tinha se ido quando ela tinha 6 anos, uma partida precoce que ela não gostava de detalhar, mudando de assunto sempre que o tema se aproximava daquele ponto doloroso. O pai ela nunca conheceu, apenas sabia que ele tinha ido embora antes mesmo dela nascer. Por um tempo, morou com uma tia que a tolerava mais do que a amava, mas quando a tia arrumou um namorado novo, deixou claro que não havia espaço para uma criança no novo arranjo familiar. Foi assim que Luana acabou nas ruas. Ficava no abrigo quando havia vaga, mas as vagas eram sempre insuficientes. Sempre havia mais crianças do que camas disponíveis. Ela havia aprendido a se virar, a encontrar lugares relativamente seguros para dormir, a fazer amizade com pessoas que pudessem oferecer proteção ocasional, como o músico da praça que ela chamava de tio Reinaldo. "E você vai à escola?" Eduardo perguntou, embora já soubesse a resposta. Luana negou com a cabeça. "Tentei no começo, mas é difícil sem um endereço fixo. E também sem uniforme, sem material." Os outros alunos ficavam falando, rindo. Parei de ir depois de um tempo. "Mas eu sei ler um pouco. A tia do abrigo me ensinou quando eu era menor." Eduardo e Gabriel trocaram um olhar carregado de significado. Não precisavam falar para saber que ambos estavam pensando a mesma coisa. Aquela situação não podia continuar. Não podiam simplesmente levar Luana de volta para as ruas
para os abrigos superlotados, para a incerteza de cada noite não saber onde dormir ou se haveria comida no dia seguinte. Já estava escuro quando Luana começou a bocejar, tentando disfarçar, colocando a mão na frente da boca. Eduardo tomou uma decisão. Você vai dormir aqui hoje. Temos um quarto de hóspedes que ninguém usa. Amanhã a gente resolve o resto. Luana começou a protestar, mas Eduardo levantou a mão. Não é discussão. Você acha, mesmo que eu vou te levar de volta para a rua no meio da noite, depois de uma chuva dessas, Gabriel ficaria chateado comigo. E eu ficaria chateado comigo mesmo. Gabriel assentiu vigorosamente. E Luana, vendo-se superada, concordou com um sorriso tímido. Eduardo preparou o quarto de hóspedes trocando os lençóis, colocando cobertores extras. Luana entrou nele como se entrasse numa catedral, tocando as coisas com reverência, testando a maciez do colchão com a mão antes de se deitar. Eduardo, posso fazer uma pergunta? Ela disse quando ele estava prestes a sair. Claro. Por que vocês são tão legais comigo? Não. Que eu não goste, mas geralmente as pessoas bem de vida não querem saber de criança da rua. Elas ficam com medo ou com nojo. Eduardo voltou e sentou-se na beirada da cama, escolhendo as palavras com cuidado. Porque você fez algo por nós que ninguém mais conseguiu fazer. Você trouxe meu filho de volta para mim. Você fez ele sorrir quando eu achava que ele nunca mais ia sorrir. E porque você é uma criança especial, Luana. Qualquer um com olhos na cara pode ver isso. Luana sorriu. Um sorriso sonolento, mas genuíno. Em poucos minutos estava dormindo profundamente, o corpo finalmente relaxado em segurança. Eduardo ficou na porta observando por um longo momento, antes de se retirar silenciosamente. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou acordado planejando, pensando, tentando encontrar uma solução para aquele problema que havia se imposto. Não podia simplesmente devolver Luana para as ruas. Não depois de saber a verdade, mas também não sabia como proceder. Havia questões legais, burocracias, sistemas que ele não entendia. Decidiu que no dia seguinte começaria a procurar respostas. Gabriel também parecia não conseguir dormir. Bateu na porta do quarto de Eduardo por volta da meia-noite. Pai, a gente pode ajudar. Ela de verdade. Tipo, ajudar mesmo, não só por hoje? Eduardo puxou o filho para um abraço, algo que não faziam há muito tempo. Vamos tentar, filho. Eu prometo que vamos tentar. Na manhã seguinte, Eduardo acordou com cheiro de café. Desceu para a cozinha e encontrou Luana tentando preparar o café da manhã, alcançando com dificuldade os armários altos, mas determinada a retribuir de alguma forma a gentileza recebida. Havia torradas queimadas na torradeira, leite derramado no balcão, mas também havia um esforço tocante de fazer algo útil. Bom dia, ela disse alegremente. Tentei fazer café, mas acho que não deu muito certo. Desculpa a bagunça. Eduardo não conseguiu evitar um sorriso. Ajudou-a a limpar e juntos prepararam um café da manhã decente. Enquanto comiam, ele tocou no assunto que havia passado a noite pensando. Luana, eu preciso te perguntar uma coisa séria. Você tem algum documento? Certidão de nascimento, qualquer coisa assim? Ela negou com a cabeça. A tia tinha, acho. Mas quando ela me mandou embora, não me deu nada. Disse que eu não ia precisar. Eduardo assentiu, já esperando por aquela resposta. Aquilo complicaria as coisas, mas não as tornaria impossíveis. E o abrigo onde você fica às vezes. Como é lá? Luana deu de ombros, uma expressão que Eduardo já começava a reconhecer como sua forma de minimizar coisas ruins. É um lugar. Tem umas 20 camas num quarto grande. A comida não é muito boa, mas dá para comer. Às vezes acontecem brigas entre as crianças maiores. E às vezes sumiram coisas, sabe? Uma vez eu tinha um ursinho que a minha mãe tinha me dado. Era a única coisa dela que eu tinha. Alguém levou embora enquanto eu estava dormindo. A voz dela tremeu no final, e Eduardo viu lágrimas brilharem em seus olhos antes que ela piscasse rapidamente para afastá-las. Gabriel estendeu a mão por cima da mesa e segurou a dela. Nesse final de semana, Eduardo levou os dois para passear no shopping, algo que Gabriel também não fazia desde o acidente. Foi estranho empurrar a cadeira de rodas pelos corredores lotados, com Luana segurando a alça traseira,
os três juntos como uma família improvável. Eduardo comprou roupas para Luana, ignorando seus protestos, enchendo sacolas com calças, camisetas, um casaco de frio, sapatos novos, até um vestido bonito que fez os olhos dela brilharem de pura alegria. Compraram também material escolar, cadernos, lápis, canetas coloridas, uma mochila rosa que Luana apertou contra o peito, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Gabriel sugeriu que comprassem livros infantis, e Eduardo concordou, pegando uma pequena coleção de clássicos adaptados. No caminho de volta pararam numa pizzaria. Luana admitiu, com uma timidez rara nela, que nunca tinha comido pizza. Eduardo pediu 3 sabores diferentes, só para que ela pudesse experimentar. Assistiu com um nó na garganta enquanto ela dava a primeira mordida, os olhos se arregalando com surpresa e prazer. "Isso é a melhor coisa do mundo", ela declarou solenemente. E Gabriel riu, um som que Eduardo pensava ter esquecido como era. Quando deixaram Luana no abrigo no final da tarde de domingo, Eduardo fez um pedido para vê-la mais vezes durante a semana. Seguiu-a até a entrada, querendo verificar as condições do lugar por si mesmo. O que viu o deixou profundamente perturbado. O prédio era velho, com paredes descascadas e umidade visível. O corredor cheirava a mofo e limpeza química barata. As camas, que pode ver através de uma porta entreaberta, eram de metal enferrujado, com colchões finos e manchados. Uma funcionária entediada mal olhou para Luana quando ela entrou, apenas marcando algo em uma prancheta antes de voltar a mexer no celular. Eduardo voltou para casa com uma determinação renovada. Não podia permitir que Luana continuasse naquele lugar. Não quando tinha os recursos para fazer diferença. Não quando tinha um filho que finalmente havia encontrado um motivo para sorrir novamente. E não quando olhava para aquela menina corajosa e via tudo o que ela poderia ser com apenas uma chance real. Na segunda-feira de manhã, antes mesmo de levar Gabriel para a fisioterapia, Eduardo fez ligações. Consultou um advogado especializado em direito da criança e do adolescente. Pesquisou sobre processos de adoção, guarda temporária, todas as vias legais possíveis. As respostas que recebeu não eram encorajadoras. Sem documentação, sem família biológica para autorizar, com a criança em situação de rua, o processo seria complexo, demorado, cheio de obstáculos burocráticos. Mas Eduardo não era homem de desistir facilmente. Havia construído uma empresa do zero, havia navegado crises financeiras, havia aprendido que quase tudo era possível com determinação e os recursos certos. Se havia um caminho legal para trazer Luana para sua família, ele encontraria. Durante aquela semana, a rotina se estabeleceu. Luana passava as tardes com eles, voltava ao abrigo, apenas para dormir. Eduardo começou a notar mudanças sutis nela. Falava mais, ria com mais facilidade, não pulava mais quando alguém fazia um movimento brusco. O corpo, antes constantemente tenso, começava a relaxar. Ela e Gabriel se tornaram inseparáveis, inventando jogos, desenhando juntos, conversando sobre coisas que só crianças consideram importantes. Foi Gabriel quem desenhou primeiro uma casa com 3 pessoas dentro. Quando Eduardo viu o desenho, sentiu algo se apertar em seu peito. As 3 figuras tinham sorrisos enormes e estavam de mãos dadas. Na parte de cima, com letras tortas e infantis, Gabriel havia escrito "Minha família". Eduardo guardou aquele desenho como se fosse o documento mais importante do mundo. Porque, de certa forma, era a declaração do filho de que aquela menina já não era apenas uma amiga, mas algo muito mais profundo. Era família no sentido mais puro da palavra, escolhida não por sangue, mas por amor. Mas nem tudo eram flores. A resistência veio de lugares que Eduardo não esperava. Seu irmão mais velho, Roberto, empresário como ele, mas muito mais conservador, apareceu no apartamento numa tarde sem aviso. Viu Luana brincando com Gabriel e seu rosto se fechou imediatamente. "Preciso falar com você", disse a Eduardo com aquele tom que não aceitava recusa. Em particular, no escritório com a porta fechada, Roberto não mediu palavras. "Eduardo, eu entendo que você está passando por um momento difícil. O acidente, a separação da Mariana, tudo isso é pesado. Mas você não pode deixar que isso afete seu julgamento.
Trazer uma criança de rua para dentro da sua casa, se envolver com ela dessa forma, isso pode destruir sua reputação profissional. Eduardo sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma. Minha reputação profissional é baseada em competência e resultados, não em quem eu ajudo no meu tempo livre. Roberto suspirou, aquela expressão de quem lida com alguém teimoso e irracional. Não é sobre ajudar. É sobre como isso é percebido. Você sabe como as pessoas falam. Já ouvi comentários nos círculos empresariais. Dizem que você está tendo algum tipo de colapso emocional, que está tomando decisões erráticas. O Marcelo da Conta Max mencionou ontem que está reconsiderando renovar o contrato com sua consultoria. Eduardo se levantou bruscamente da cadeira. Se o Marcelo ou qualquer outro cliente quer cancelar, porque eu escolhi ajudar uma criança em necessidade, então que cancelem. Eu não vou mudar minha vida baseado no que outras pessoas pensam ou falam. Roberto o olhou com uma mistura de frustração e algo que poderia ser pena. Você está cometendo um erro, Eduardo. Um erro que vai custar caro. Mas vejo que sua cabeça já está decidida. Só espero que quando as coisas desabarem, você não arraste Gabriel junto com você nessa queda. Saiu batendo a porta, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos turbulentos. Voltou para a sala e encontrou Luana e Gabriel olhando para ele com expressões preocupadas. Haviam claramente ouvido parte da discussão através da porta. Tá tudo bem? Luana perguntou baixinho. Se eu tô causando problema, eu posso ir embora. Não quero que vocês fiquem mal por minha causa. Eduardo se ajoelhou na frente dela, segurando seus ombros pequenos com gentileza. Não é você que está causando problema, Luana. São pessoas pequenas com mentes ainda menores. E você não vai a lugar nenhum, entendeu? Você faz parte dessa família agora, e famílias não abandonam umas às outras. Viu lágrimas brotarem nos olhos dela, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Gabriel também estava emocionado, e os três se abraçaram ali no meio da sala, uma união improvável, mas poderosa, contra um mundo que muitas vezes não entendia o que significava escolher amor ao invés de convenção. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e burocracias que testaram a paciência e a determinação de Eduardo de formas que ele jamais imaginou. O advogado que ele contratou, Dr. Henrique Tavares, um homem experiente na área de direito da infância e juventude, foi franco desde o início sobre os desafios que enfrentariam. O processo não será rápido nem fácil, Dr. Henrique explicou durante a primeira consulta oficial, folheando os documentos esparsos que Eduardo conseguira reunir sobre Luana. Sem certidão de nascimento original, teremos que começar do zero. Precisaremos rastrear a tia que você mencionou, verificar se há algum outro familiar vivo, comprovar o abandono. E então tem todo o processo de avaliação psicossocial, visitas domiciliares, audiências. Estamos falando de, no mínimo, 6 meses, possivelmente 1 ano ou mais. Eduardo engoliu em seco. 1 ano parecia uma eternidade quando pensava em Luana voltando todas as noites para aquele abrigo decadente, dormindo em camas compartilhadas com estranhos, sem segurança, sem estabilidade. Mas não tinha escolha. Precisava fazer as coisas da maneira certa, legal, para que ninguém pudesse questionar ou reverter a decisão depois. E enquanto o processo corre, ela pode ficar comigo? Dr. Henrique fez uma expressão pensativa. Podemos solicitar uma guarda provisória, mas isso também requer aprovação judicial e uma avaliação preliminar. O juiz vai querer ter certeza de que o ambiente é adequado, que suas intenções são genuínas, que não há riscos para a criança. Vou começar a preparar toda a documentação necessária. Eduardo saiu daquele encontro com a cabeça girando, mas determinado. Cada obstáculo era apenas mais um desafio a ser superado. Havia enfrentado crises empresariais que pareciam intransponíveis e encontrado soluções. Isso não seria diferente. Enquanto a burocracia legal avançava em ritmo de lesma, a vida em casa ganhava uma dinâmica nova e surpreendente. Luana ainda voltava ao abrigo para dormir, mas passava praticamente todo o resto do tempo com Eduardo e Gabriel. O apartamento, antes tão silencioso e frio,
Agora estava sempre cheio de sons de vida. Risos ecoavam pelos corredores. Música tocava na sala. Havia sempre cheiro de comida sendo preparada na cozinha. Eduardo descobriu que Luana tinha uma curiosidade insaciável. Fazia perguntas sobre tudo, desde como funcionava a máquina de lavar louça, até por que o céu mudava de cor no entardecer. Gabriel, por sua vez, parecia renascer ao ensinar coisas para ela. Mostrava seus livros, explicava jogos, compartilhava conhecimentos com uma paciência que surpreendia Eduardo. A dinâmica entre os dois era linda de se observar, uma amizade pura que transcendia as diferenças de suas origens. Foi Gabriel quem sugeriu que Luana precisava voltar para a escola. Estavam os três jantando numa noite de sexta-feira. Macarrão à bolonhesa que Eduardo havia aprendido a fazer assistindo vídeos na internet, quando o assunto surgiu naturalmente. Luana, você devia estudar de novo. É legal aprender coisas novas. E você é muito esperta e ia se dar bem. Luana baixou os olhos para o prato, mexendo a comida com o garfo. Eu gostaria, mas não tenho os documentos que as escolas pedem. E também tenho medo que as outras crianças fiquem rindo de mim de novo, falando que eu sou suja, que eu moro na rua. Eduardo sentiu o coração apertar. Estendeu a mão e tocou suavemente o braço dela. Ninguém vai rir de você. E quanto aos documentos, vamos resolver isso. Dr. Henrique já está trabalhando nisso, mas enquanto não sai a papelada oficial, eu posso arranjar uma tutoria particular. Tem uma professora, Dona Célia, que mora no prédio ao lado. Ela é aposentada, mas ainda dá aulas particulares. Tenho certeza que ela adoraria te ensinar. Os olhos de Luana se iluminaram com uma esperança cautelosa. Sério? Você faria isso? Claro que sim. Educação é importante, e você tem o direito de aprender, de ter as mesmas oportunidades que qualquer outra criança. E foi assim que começaram as aulas. Dona Célia, uma senhora de cabelos brancos e óculos de armação grossa, aceitou o pedido de Eduardo com entusiasmo. 3 vezes por semana, Luana passava 2 horas com ela, reaprendendo o alfabeto, praticando matemática básica, descobrindo o mundo através dos livros que a professora trazia com carinho de sua biblioteca pessoal. Ela é uma esponja, Dona Célia comentou com Eduardo após a 3ª semana. Absorve tudo com uma velocidade impressionante. Tem uma inteligência natural rara. Com um pouco de estrutura e continuidade, essa menina pode ir muito longe. Eduardo guardou aquelas palavras no coração como um tesouro. Cada pequena vitória de Luana se tornava sua vitória também. Cada vez que ela lia uma palavra nova, cada vez que resolvia um problema de matemática, cada vez que chegava animada, contando algo que havia aprendido, ele sentia um orgulho imenso crescer no peito. Mas nem tudo era fácil. As visitas das assistentes sociais começaram, e cada uma delas era um teste de nervos. Mulheres sérias com pranchetas e expressões neutras invadiam o apartamento, fazendo perguntas detalhadas, examinando cada canto, observando as interações entre Eduardo, Gabriel e Luana, com olhos clínicos que não revelavam nada do que pensavam. Por que especificamente esta criança, Sr. Mendes? Uma delas perguntou durante uma visita particularmente tensa. O senhor entende que há processos formais de adoção através de instituições regulamentadas? Eduardo escolheu as palavras com cuidado, sabendo que cada frase seria anotada e analisada. Não foi uma escolha racional ou planejada. Foi algo que aconteceu organicamente. Luana ajudou meu filho quando ele estava em um momento muito difícil. Ela o trouxe de volta para a vida. E no processo, todos nós nos tornamos uma família. Não escolhi ela especificamente. Nossas vidas simplesmente se encontraram no momento certo. A assistente social anotou algo, o rosto impenetrável. Depois se virou para Luana, que estava sentada no sofá ao lado de Gabriel, os dois claramente nervosos. Luana, você se sente segura aqui? Luana assentiu vigorosamente. Muito segura. O Eduardo e o Gabriel são as melhores pessoas que eu conheço. E se você pudesse escolher, onde gostaria de morar? Aqui, com eles. Esta é a minha família. A simplicidade e a sinceridade daquela resposta pareceram tocar algo na assistente social, porque Eduardo viu um leve amolecimento em sua expressão
antes dela recuperar a máscara profissional. As semanas se transformaram em meses. O outono deu lugar ao inverno, e São Paulo ficou mais fria e cinzenta. Eduardo continuou levando Luana ao abrigo todas as noites, mas cada despedida ficava mais difícil. A menina abraçava Gabriel com força, prometia voltar no dia seguinte, acenava para Eduardo com um sorriso corajoso, mas ele via o medo nos olhos dela sempre que as portas do abrigo se fechavam atrás de suas costas. Foi numa dessas noites, depois de deixar Luana, que Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Em vez de ir direto para casa, estacionou o carro numa rua próxima e voltou a pé até o abrigo. Ficou do outro lado da rua, escondido nas sombras, apenas observando. Queria entender melhor o que acontecia ali quando ele não estava por perto. O que viu o fez ferver de raiva. Crianças entravam e saíam sem supervisão adequada. A funcionária da noite fumava na porta, mais interessada no celular do que em quem passava. Havia homens rondando a área que claramente não deveriam estar ali. O lugar era precário, inseguro, completamente inadequado para abrigar crianças vulneráveis. Na manhã seguinte, Eduardo ligou para Dr. Henrique com urgência. Precisamos acelerar o processo. Não posso deixar ela dormindo lá mais uma noite sequer. O advogado suspirou do outro lado da linha. Eduardo, eu entendo sua preocupação, mas a lei não funciona assim. Não podemos simplesmente pular etapas. Mas deixa eu ver o que consigo fazer. Vou tentar agendar uma audiência preliminar para a semana que vem, ver se conseguimos pelo menos a guarda provisória, enquanto esperava. Eduardo enfrentou outro desafio inesperado. Gabriel precisava voltar para a escola. Havia perdido o ano letivo anterior por causa do acidente e das intermináveis terapias, mas agora os médicos concordavam que ele estava pronto para retomar os estudos. Eduardo matriculou o filho num colégio particular, conhecido por ter boa estrutura de acessibilidade, mas estava apreensivo sobre como seria a adaptação. As primeiras semanas foram difíceis. Gabriel voltava para casa calado, o rosto fechado, claramente infeliz. Eduardo tentava conversar, mas o filho se esquivava, mudava de assunto, fingia estar tudo bem. Foi Luana quem finalmente conseguiu arrancar a verdade dele. Estavam os dois desenhando na sala, enquanto Eduardo preparava o jantar na cozinha. De onde estava, ele podia ouvir a conversa baixa entre eles. Gabriel, por que você fica tão triste quando volta da escola? Luana perguntou com aquela franqueza direta que só crianças possuem. Houve um silêncio longo. Depois a voz baixa de Gabriel. As crianças ficam olhando, fazendo perguntas sobre a cadeira. Alguns até riem quando acham que eu não estou vendo. E hoje uns meninos maiores fizeram piada sobre você. Sobre mim? Por quê? Gabriel hesitou. Alguém contou que eu tenho uma amiga que morava na rua. Eles falaram que você é suja, que eu vou pegar doença de você. Falaram outras coisas piores também. Eduardo largou a colher que segurava e foi até a sala, mas parou na porta ao ouvir a resposta de Luana. E o que você disse para eles? Disse que eles são ignorantes e maldosos, que você é a pessoa mais legal que eu conheço, que você me salvou quando eu achava que não ia conseguir mais sorrir, e que se eles têm problema com você, então tem problema comigo também. A voz de Gabriel tremeu no final, misturando raiva e emoção. Luana se levantou e abraçou o amigo. Um abraço apertado, cheio de gratidão e afeto. Obrigada por me defender, mas não deixa essas pessoas ruins te deixarem triste. Você é forte, Gabriel, mais forte que qualquer um deles. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Voltou silenciosamente para a cozinha, o coração apertado, mas também cheio de orgulho. Seu filho estava crescendo, aprendendo o que significava ter coragem moral, defender o que é certo, mesmo quando é difícil. E tudo isso por causa daquela menina extraordinária que havia entrado em suas vidas. No dia seguinte, Eduardo foi até a escola. Pediu uma reunião com a diretora e não mediu palavras ao relatar o que estava acontecendo. A diretora, uma mulher de meia-idade chamada Cristina, o ouviu com atenção e genuína preocupação. Isso é inaceitável, Sr. Mendes. Vamos conversar com os alunos envolvidos e seus pais. E também vou organizar uma palestra sobre empatia e inclusão para todas as turmas.
Nenhuma criança deveria sofrer esse tipo de situação em nossa escola. Eduardo agradeceu, mas sabia que palestras não mudariam completamente as atitudes. Algumas pessoas eram criadas com preconceitos que palavras sozinhas não conseguiam dissolver. Mas era um começo. A audiência finalmente chegou. Eduardo, trajando seu melhor terno, entrou no fórum com o Dr. Henrique ao seu lado. Gabriel estava com eles, insistindo em participar, querendo mostrar ao juiz o quanto Luana significava para ele. A própria Luana também estava presente, vestindo o vestido novo que Eduardo havia comprado. O cabelo arrumado por Dona Célia naquela manhã, as mãos trêmulas entrelaçadas no colo. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num coque severo, óculos de leitura pendurados numa corrente. Seu nome era doutora Patrícia Fonseca, e sua reputação no mundo jurídico era de ser justa, mas extremamente rigorosa. Eduardo sentiu o estômago se contrair quando ela começou a folhear o processo, o rosto impenetrável. Senhor Mendes, a juíza começou, a voz firme. Por que o senhor quer a guarda desta criança? Eduardo respirou fundo. Havia ensaiado aquela resposta centenas de vezes, mas agora todas as palavras preparadas pareciam inadequadas. Decidiu falar simplesmente do coração. Porque ela é parte da minha família. Porque ela trouxe meu filho de volta quando eu achava que o havia perdido para sempre. Porque quando olho para ela, não vejo uma criança em situação de rua. Vejo uma menina corajosa, inteligente, cheia de potencial, que merece todas as oportunidades que qualquer criança deveria ter. E porque deixá-la nas condições em que está seria uma falha não apenas minha, mas de todos nós como sociedade. A juíza o observou por um longo momento, depois se virou para Luana. Luana, você quer morar com o senhor Mendes e o Gabriel? Luana assentiu, os olhos grandes e sérios. Sim, senhora. Muito. Por quê? Porque pela primeira vez na minha vida eu sei o que é ter uma família de verdade. Não uma família que me tolera ou me aceita porque tem que aceitar, mas uma família que me quer, que se importa comigo, que me faz sentir que eu importo. A voz dela, pequena, mas firme, ecoou pela sala de audiências. Eduardo viu a juíza piscar rapidamente, um gesto quase imperceptível de emoção, antes de recuperar a compostura profissional. Vocês entendem que este é apenas um passo preliminar, a juíza disse, dirigindo-se a todos. A guarda provisória não garante a adoção final. Haverá mais avaliações, mais visitas, mais audiências. O processo completo pode levar mais de um ano. Estamos preparados, Dr. Henrique respondeu prontamente. Meu cliente está comprometido com isso a longo prazo. A juíza fez algumas anotações, conferiu documentos, trocou algumas palavras baixas com a escrivã. Depois, finalmente, ergueu os olhos. Muito bem. Estou concedendo a guarda provisória ao senhor Eduardo Mendes, válida por 6 meses, com reavaliação ao fim desse período. Durante este tempo, continuaremos com as avaliações psicossociais regulares. Qualquer mudança significativa na situação deve ser imediatamente comunicada ao juizado. Luana deixará o abrigo hoje e ficará sob os cuidados integrais do senhor Mendes. Eduardo sentiu o alívio inundar seu corpo com tanta força que quase o derrubou. Ao seu lado, Gabriel soltou um suspiro audível. E Luana, aquela menina forte que havia enfrentado tanto, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Um pranto silencioso de alívio e alegria. Obrigada, ela sussurrou para a juíza. Muito obrigada. Depois da audiência, foram direto ao abrigo. Eduardo assinou a papelada de transferência enquanto Luana recolhia suas poucas posses. Cabiam todas numa pequena mochila surrada, algumas roupas doadas, um caderno de desenhos, uma foto desbotada da mãe que ela guardava como tesouro. Era tudo o que ela tinha no mundo, toda a sua história material contida num espaço que cabia nas costas de uma criança. No carro, voltando para a Vila Madalena, Luana ficou em silêncio, olhando pela janela. Eduardo a observava pelo retrovisor, preocupado que ela estivesse arrependida ou assustada. Mas quando seus olhos se encontraram no espelho, ela sorriu.
Um sorriso tão puro e cheio de esperança que Eduardo teve que piscar para afastar as lágrimas. Quando chegaram no apartamento, Luana ficou parada na entrada por um longo momento. "Posso entrar?" ela perguntou quase timidamente. Eduardo sorriu. "Luana, este é seu lar agora. Você não precisa pedir permissão para entrar na sua própria casa." Ela deu um passo, depois outro, e então correu para dentro, girando no meio da sala com os braços abertos, rindo. Gabriel observava com um sorriso enorme no rosto. Eduardo apoiou-se na parede, observando aqueles dois, e sentiu uma paz descer sobre ele que não sentia há muito, muito tempo. Naquela noite, Luana dormiu no quarto de hóspedes que agora era oficialmente seu. Eduardo havia deixado ela decorá-lo como quisesse, e ela havia escolhido cores claras, um móbile de estrelas para pendurar no teto, prateleiras para os livros que Dona Célia continuava emprestando. Não era um quarto de princesa de revista, mas era dela. Cada canto, cada objeto escolhido por ela mesma. Antes de dormir, ela apareceu na porta do quarto de Eduardo segurando a foto da mãe contra o peito. "Eduardo, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, querida. Você acha que minha mãe ficaria feliz de saber que eu encontrei vocês?" Eduardo sentiu a garganta apertar. Foi até ela e se ajoelhou para ficar na altura dos olhos dela. "Tenho certeza absoluta que sim. Qualquer mãe quereria que sua filha encontrasse segurança, amor e uma família que a valoriza. Ela estaria muito orgulhosa da menina forte e corajosa que você se tornou." Luana abraçou Eduardo com força e ele a abraçou de volta, sentindo o peso minúsculo daquele corpo que havia sobrevivido a Pacing Tweets. Tanto. Quando ela finalmente se soltou e foi para o quarto, Eduardo ficou no corredor por um longo momento, apenas respirando, apenas existindo naquele momento de gratidão profunda. Gabriel apareceu na cadeira de rodas, vindo do próprio quarto. "Pai." "Sim, filho. Obrigado por trazer ela para casa, por fazer isso por nós." Eduardo sorriu através das lágrimas que não conseguia mais conter. "Não, filho. Obrigado a você por me mostrar o que realmente importa. Vocês dois me salvaram tanto quanto eu salvei vocês." E ali, naquele corredor simples de um apartamento na Vila Madalena, pai e filho compartilharam um abraço que curava feridas antigas e celebrava novas possibilidades. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético, mas dentro daquele lar, 3 almas feridas haviam encontrado umas às outras e estavam finalmente aprendendo a viver novamente. A sexta-feira chegou envolta numa mistura de ansiedade e expectativa. Eduardo acordou cedo, verificou pela 3ª vez se o quarto que havia preparado para Luana estava perfeito e tentou conter o nervosismo que fazia suas mãos tremerem levemente. Gabriel mal havia dormido, passando a noite inteira organizando e reorganizando os jogos e livros que queria mostrar para a futura irmã. Foram buscar Luana no abrigo no início da tarde. Quando chegaram, encontraram-na esperando no portão uma mochila pequena e surrada nos ombros, contendo todas as suas posses mundanas. Vestia o mesmo vestido floral de sempre, mas estava visivelmente limpo, e alguém havia tentado pentear seus cabelos em tranças que já começavam a se desfazer. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e esperança que partia o coração. Selma, a coordenadora, entregou alguns papéis para Eduardo assinar e deu instruções básicas. Depois se abaixou na frente de Luana com uma expressão que tentava ser encorajadora, mas carregava cansaço. "Comporta-se bem, tá? Lembra de tudo que conversamos." Luana assentiu seriamente, como se estivesse recebendo ordens para uma missão importante. Eduardo notou como ela se encolhia levemente sob aquele olhar, como se esperasse ser repreendida a qualquer momento. Aquilo o incomodou profundamente, mas ele engoliu o comentário que subia pela garganta. Havia tempo para desconstruir aqueles padrões. No carro, o silêncio inicial foi quebrado por Gabriel, que começou a contar animadamente sobre o quarto que haviam preparado, os jogos que poderiam jogar, os filmes que poderiam assistir. Luana ouvia tudo com atenção religiosa, fazendo perguntas tímidas aqui e ali. Eduardo observava pelo retrovisor, o coração apertado pela fragilidade daquela situação.
Uma menina de 9 anos que nunca havia conhecido estabilidade, prestes a experimentar pela primeira vez na vida o que era ter um lar. Quando chegaram ao apartamento na Vila Madalena, Luana ficou paralisada na entrada. Seus olhos percorreram o espaço amplo, os móveis confortáveis, as janelas grandes que deixavam entrar luz natural abundante. Era tudo tão diferente do abrigo apertado e escuro que ela conhecia. É grande, ela sussurrou, quase com reverência. E é sua casa também agora, Eduardo disse gentilmente. Vem, vou te mostrar seu quarto. Conduziu-a pelo corredor até o quarto que havia sido de hóspedes e que agora estava transformado. Paredes pintadas de um amarelo suave, uma cama com lençóis novos estampados de estrelas, uma escrivaninha simples, um armário pequeno, nada extravagante, mas tudo limpo, organizado, acolhedor. Na cama, Eduardo havia colocado um urso de pelúcia que comprara naquela semana, incerto se seria muito infantil ou não, mas querendo oferecer algo. Luana entrou devagar, como se pisasse em terreno sagrado. Tocou a cama com as pontas dos dedos, testando a maciez do colchão. Abriu o armário vazio e ficou olhando para o espaço por longos segundos. Depois, pegou o urso de pelúcia e o abraçou contra o peito, e foi quando as lágrimas começaram. Eram lágrimas silenciosas que escorriam sem controle, molhando o pelo do urso. Eduardo se aproximou, incerto sobre o que fazer. Ajoelhou-se ao lado dela. Luana, o que foi? Você não gostou? Ela negou com a cabeça veementemente, incapaz de falar. Gabriel, que havia seguido atrás deles na cadeira, estendeu a mão e tocou o braço dela. Tá tudo bem chorar. A gente chora bastante aqui também. Aquilo arrancou uma risada molhada de Luana. Ela limpou os olhos com as costas da mão e finalmente encontrou sua voz. Nunca tive um quarto só meu. Nunca tive uma cama que fosse só minha. É tudo muito bonito. Tenho medo que seja um sonho e eu vá acordar de volta no abrigo. Eduardo sentiu um nó apertar sua garganta. Pegou as mãos dela entre as suas. Não é sonho, é real. E você merece isso. Merece muito mais do que isso. Passaram o resto da tarde em atividades simples, mas transformadoras. Eduardo preparou um almoço caseiro, macarrão com molho que Luana comeu, com um apetite que revelava quanto tempo tinha passado sem uma refeição adequada. Depois assistiram a um filme na sala, os três juntos no sofá, uma tigela de pipoca entre eles. Luana ria dos momentos engraçados, se assustava com as cenas tensas. E durante as partes mais emotivas, Eduardo notou que ela segurava a mão de Gabriel como se fosse uma âncora. À noite, quando chegou a hora de dormir, Luana hesitou na porta de seu quarto. Posso deixar a luz acesa? Claro, pode deixar acesa quantas noites precisar. E se eu tiver medo durante a noite? Meu quarto é logo ali. Eduardo apontou. É só me chamar. Estarei aqui. Aquela primeira noite foi difícil. Eduardo ouviu quando Luana acordou. Assustada às 3 da manhã, um grito abafado escapando antes que ela conseguisse se controlar. Correu para o quarto dela e encontrou-a encolhida na cama, tremendo, o urso de pelúcia apertado contra o peito. Foi só um pesadelo. Estou aqui. Você está segura. Sentou-se na beira da cama e Luana se aproximou devagar, eventualmente apoiando a cabeça em seu ombro. Eduardo ficou ali, imóvel, até que a respiração dela se acalmou e ela voltou a dormir. Só então retornou para seu próprio quarto, mas já não conseguiu pegar no sono. Ficou pensando em quantas noites aquela criança havia passado sozinha, assustada, sem ninguém para confortá-la. O sábado amanheceu ensolarado. Eduardo preparou um café da manhã caprichado, com pães, frutas, sucos. Luana comeu devagar, saboreando cada mordida, como se fosse um banquete. Durante a refeição, Gabriel sugeriu que fossem à praça, ao lugar onde tudo havia começado. Luana adorou a ideia. Quando chegaram, seu Dimas já estava lá, dedilhando seu violão. Seus olhos se iluminaram ao ver os três juntos. Olha só, a família cresceu. Luana correu até ele e o abraçou. Eduardo percebeu que seu Dimas era provavelmente a figura mais constante que ela havia tido na vida. O único adulto que oferecera gentileza sem pedir nada em troca.
Ela tá indo morar com eles, seu Dimas. De verdade. O músico piscou surpreso, depois sorriu largamente. Então hoje é dia de celebração. Que tal eu tocar aquela música especial? Era a mesma melodia que tocara no dia em que Luana e Gabriel se conheceram. Quando as primeiras notas soaram, Luana estendeu as mãos para Gabriel e os dois dançaram como naquela tarde transformadora meses atrás. Mas agora era diferente. Não eram mais dois estranhos encontrando conexão na música. Eram irmãos unidos por escolha e por amor, celebrando o início de uma jornada juntos. Eduardo observava e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo que não era culpa ou remorso. Era paz. Uma paz pequena e frágil, mas real. Tirou o celular do bolso e, sem pensar muito, ligou para Mariana. A conversa foi breve. Ele contou sobre Luana estar na casa deles, sobre como Gabriel estava transformado, sobre como tudo estava começando a se encaixar. Mariana ouviu em silêncio, e quando falou, sua voz estava carregada de emoções complexas. Talvez eu devesse visitá-los em breve, conhecer essa menina que mudou tanto vocês. Seria ótimo, Eduardo disse sinceramente. Não era uma reconciliação. Ainda não, mas era um começo, uma possibilidade onde antes só havia portas fechadas. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Luana passava de sexta-feira à noite até domingo à tarde com eles. Durante a semana, ia para a escola do bairro onde o abrigo ficava, mas Eduardo já estava providenciando sua transferência para uma escola mais próxima do apartamento. As visitas de Vera continuavam mensais, sempre observando, sempre anotando. Mas Eduardo via que até ela estava impressionada com o progresso. A menina está florescendo, Vera comentou após a terceira visita. Ainda tem questões para trabalhar, traumas para processar, mas o ambiente aqui está claramente sendo benéfico. As terapias também ajudavam. Luana começou a se abrir sobre seu passado, sobre os medos que carregava, sobre a crença profundamente enraizada de que não merecia coisas boas, porque de alguma forma era culpada pelas tragédias que a cercaram. A psicóloga trabalhava gentilmente para desconstruir essas narrativas tóxicas e Eduardo e Gabriel reforçavam em casa com amor incondicional e paciência infinita. Mas nem tudo eram flores. Havia desafios constantes. Luana tinha comportamentos aprendidos na rua que eram difíceis de desaprender. Escondia comida debaixo do colchão porque tinha medo de passar fome de novo. Acordava aos primeiros raios de sol, incapaz de relaxar e dormir até mais tarde. Tinha dificuldade em aceitar presentes, sempre achando que precisava retribuir de alguma forma. Foi Gabriel quem finalmente conseguiu ajudá-la com isso. Numa tarde, quando Luana recusou um presente simples que Eduardo havia comprado, Gabriel a puxou para seu quarto e falou com uma seriedade que contrastava com seus 12 anos. Luana, quando a gente te dá coisas, não é porque esperamos algo em troca. É porque te amamos. Amor não é transação comercial. É só amor. Deixa a gente te amar sem você ficar se sentindo em dívida. Aquelas palavras simples, ditas por um menino que também estava aprendendo a lidar com suas próprias feridas, finalmente penetraram as defesas de Luana. Ela começou a aceitar gentileza sem culpa, a permitir-se ser cuidada sem sentir que precisava ganhar aquele cuidado. 3 meses se passaram num piscar de olhos. A cada fim de semana, Luana florescia um pouco mais. Seu sorriso ficava mais fácil, seu riso mais frequente. Começou a chamar Eduardo de tio, uma evolução natural que indicava crescente confiança. Gabriel ela chamava apenas de mano, com aquela informalidade carinhosa típica de São Paulo. Foi numa tarde de domingo, quando Eduardo foi levá-la de volta ao abrigo, que Luana fez uma pergunta que ele não esperava. Tio Eduardo, quando eu vou poder ficar para sempre? Não gosto de voltar para o abrigo toda semana. Quero acordar na minha cama todos os dias. Eduardo estacionou o carro e virou-se para ela. Estou trabalhando nisso, pequena. Mas essas coisas levam tempo. Preciso seguir todos os processos certinhos para que ninguém possa tirar você de nós depois. Mas você promete que vai acontecer? Prometo. Com cada fibra do meu ser, eu prometo. E Eduardo cumpriria aquela promessa. Nas semanas seguintes,
intensificou os processos legais. Doutora Patrícia trabalhava incansavelmente, navegando pela burocracia com expertise nascida de anos de experiência. Finalmente, depois de 6 meses desde o primeiro encontro na praça, chegou a notícia que mudaria tudo. Vera apareceu num dia de semana, o que era incomum, mas desta vez sua expressão era diferente. Havia um sorriso genuíno em seu rosto. Senhor Mendes, recebi autorização do juiz para iniciar o processo de acolhimento permanente. Se tudo continuar como está, dentro de alguns meses poderemos finalizar a adoção legal. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se pesadamente no sofá, as mãos tremendo. Isso significa que ela pode vir morar aqui de vez? Sim. A partir da semana que vem, Luana será oficialmente parte dessa família, com todos os direitos e proteções que isso implica. Quando buscou Luana no abrigo naquela sexta-feira, não era para mais um fim de semana. Era para sempre. A menina não sabia ainda. Eduardo queria fazer aquilo especial, cercado das pessoas que importavam. Reuniu todos na praça. Seu Dimas estava lá, violão em mãos. Vera também compareceu. Algo raro, mas que ela fez questão naquela ocasião especial. E para surpresa de Eduardo, Mariana apareceu. Estava diferente, mais magra, com olheiras profundas, mas havia determinação em seu olhar. Eu precisava estar aqui, ela explicou baixinho para Eduardo. Para isso. Luana estava confusa com toda aquela reunião, olhando ao redor com curiosidade. Gabriel segurava sua mão, sorrindo misteriosamente. Eduardo se ajoelhou na frente dela, pegando suas outras mãos. Luana, você lembra daquela pergunta que me fez? Sobre quando poderia ficar para sempre. A menina assentiu, os olhos arregalados. A resposta é agora, hoje. Você não precisa mais voltar para o abrigo. A partir de hoje, sua casa é com a gente. Sempre. Por um momento, Luana ficou completamente imóvel, como se seu cérebro estivesse processando informação impossível de processar. Depois, seu rosto se contorceu. Lágrimas jorraram, e ela se jogou nos braços de Eduardo com força suficiente para quase derrubá-lo. Para sempre mesmo. Ela soluçava. Não vão devolver eu não? Nunca. Você é nossa filha agora. Para sempre. Gabriel se juntou ao abraço, chorando também. Mariana se aproximou hesitante, e quando Luana a viu, ficou incerta. Era a primeira vez que se encontravam. Mariana se agachou, ficando na altura da menina. Oi, Luana. Eu sou a Mariana, mãe do Gabriel. Sei que as coisas têm sido complicadas, e eu não estive presente. Mas gostaria muito de conhecer você melhor, se você me deixar. Luana estudou Mariana com aquela intensidade característica, depois assentiu devagar. Você vai morar com a gente também? Mariana trocou um olhar com Eduardo, e ele viu 1000 conversas não verbalizadas acontecendo naquele segundo. Ela respondeu com honestidade. Não sei ainda. Preciso resolver algumas coisas em mim primeiro. Mas quero estar na sua vida, na vida do Gabriel, se vocês me aceitarem. Era um começo incerto, mas era um começo. E naquele momento, cercados por pessoas que se importavam, na praça onde tudo havia começado com uma pergunta simples, deixa que eu dançar com seu filho, Eduardo sentiu que finalmente havia encontrado redenção. Não a redenção pelo acidente. Aquela culpa ele sempre carregaria. Mas a redenção de descobrir que mesmo depois de destruir algo precioso, era possível construir algo novo. Algo diferente, talvez até mais forte, porque nascera de cicatrizes e não de perfeição. Seu Dimas começou a tocar a música especial, e Luana, mesmo chorando, pegou as mãos de Gabriel e começaram a dançar. Outras pessoas na praça pararam para assistir, e alguns sorriram tocados por algo que não compreendiam completamente, mas que reconheciam como belo e verdadeiro. Nos meses seguintes, a vida seguiu seu ritmo de ajustes e descobertas. Luana se matriculou na mesma escola de Gabriel, onde inicialmente enfrentou preconceito e sussurros maldosos. Mas Gabriel estava sempre lá, defendendo-a com uma ferocidade que impressionava professores e alunos. E gradualmente, conforme as pessoas conheciam Luana,
Não a menina de rua, mas a menina real com seus talentos, sua gentileza e sua risada contagiante, as atitudes mudavam. Ela descobriu que tinha talento para desenho, herdado de algum lugar desconhecido em sua genética. Cobria cadernos inteiros com ilustrações detalhadas, principalmente de famílias, casas, pessoas se abraçando. Eduardo emoldurou vários e os espalhou pelo apartamento. A adoção oficial foi finalizada numa manhã de inverno, numa audiência simples, mas carregada de emoção. O juiz, um homem de meia-idade com óculos redondos, fez perguntas de praxe, mas claramente estava tocado pela história. Quando finalmente bateu o martelo e declarou a adoção completa e irrevogável, Luana foi oficialmente Luana Mendes. Ela olhou para Eduardo, depois para Gabriel, e sussurrou com reverência: "Eu tenho um sobrenome de verdade agora." "Sim," Eduardo disse, a voz embargada. "Você é uma Mendes, nossa família." Na saída do fórum, encontraram seu Dimas esperando. Luana correu para ele e o músico a abraçou apertado. "Sempre soube que você ia encontrar seu lugar, pequena. Só não esperava que fosse tão perfeito." "O senhor vai continuar tocando na praça?" Ela perguntou preocupada. "Toda tarde, como sempre. E vocês são sempre bem-vindos para visitar." E eles visitavam. Toda semana, sem falta, voltavam à praça onde tudo começara. Às vezes só para ouvir música, às vezes para dançar. Sempre para lembrar de onde vieram e quão longe haviam chegado. Gabriel continuou sua recuperação, fazendo fisioterapia religiosamente. Nunca recuperou completamente os movimentos das pernas, mas isso deixou de ser o centro de sua identidade. Ele era o garoto que defendia a irmã, que desenhava histórias em quadrinhos incríveis, que fazia piadas terríveis que Luana achava hilariantes. A cadeira de rodas era apenas parte dele, não tudo que ele era. Mariana eventualmente voltou para casa, mas foi um processo gradual. Primeiro visitas, depois fins de semana, finalmente uma decisão de tentar reconstruir o que havia sido quebrado. Não foi fácil. Havia mágoas para processar, perdões para oferecer e aceitar, uma dinâmica familiar completamente nova para navegar. Mas todos se esforçavam e isso fazia diferença. Luana os surpreendeu com sua capacidade de perdoar e incluir. Quando Mariana pediu desculpas por não ter estado lá desde o começo, Luana simplesmente respondeu que o importante era estar ali agora. Aquela simplicidade, aquela capacidade de focar no presente ao invés de se perder no passado, era uma lição que todos precisavam aprender. Anos depois, quando Luana estava com 13 anos, ela foi convidada para fazer uma apresentação na escola sobre famílias. Escolheu levar Eduardo, Gabriel e Mariana. Na frente da classe, ela mostrou fotos, contou sua história com uma honestidade que deixou vários colegas em lágrimas e terminou com palavras que Eduardo nunca esqueceria. Família não é sobre sangue. É sobre escolha. É sobre pessoas que veem você invisível e decidem te fazer visível. É sobre estender a mão e dizer: "Deixa eu dançar com você", quando todo mundo acha que você não merece dançar. Eu tive sorte. Encontrei pessoas que me escolheram, e todos os dias eu escolho elas de volta. A professora precisou limpar os olhos antes de agradecer. Eduardo viu vários alunos olhando para Luana com nova admiração e soube que ela continuaria mudando vidas, assim como havia mudado a deles. Numa tarde comum, anos após aquele primeiro encontro na praça, Eduardo e Luana estavam sozinhos no apartamento. Gabriel estava numa sessão extra de fisioterapia, Mariana em reunião de trabalho. Luana estava desenhando na mesa da cozinha enquanto Eduardo preparava o jantar. "Pai", ela disse de repente, usando pela primeira vez aquela palavra que havia evitado por tanto tempo, "por que você me escolheu?" "De verdade. Quero saber." Eduardo parou o que estava fazendo, secou as mãos e sentou-se ao lado dela. "Porque você salvou meu filho quando eu não conseguia. Porque seu sorriso me lembrou que ainda havia luz no mundo. Porque você merecia uma família tanto quanto precisávamos de você. E porque, no fundo, acho que todos nós estávamos procurando uns pelos outros sem saber.
Luana absorveu aquelas palavras, depois sorriu e voltou ao desenho. Era de 4 pessoas na praça, com um músico tocando violão ao fundo. Uma família imperfeita, remendada, construída sobre ruínas, mas uma família de verdade. E era exatamente assim que deveria ser. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo, Gabriel e Luana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de reconstrução, de amor que nasce das escolhas mais simples e dos gestos mais corajosos, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais marcou você nessa história. Foi o primeiro sorriso de Gabriel? O momento em que Luana ganhou um sobrenome? A transformação de Eduardo como pai? Queremos saber o que ressoou em sua alma. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro do coração humano. Histórias sobre segundas chances, sobre famílias que se formam não por sangue, mas por amor. Sobre a coragem de estender a mão quando o mundo diz para virar as costas. Te esperamos no próximo episódio, onde mais uma história emocionante aguarda para tocar seu coração. Até lá e lembre-se, às vezes basta perguntar: deixa eu dançar com você para mudar uma vida inteira.